Babuzeiras de Gustavo Vieira. Podcasts. Gosto de ouvir e gosto de fazer, por isso é que eu estou a fazer este. E que podcasts é que eu ouço? Como eu estou ligado à comédia, ou pelo menos estive mais ligado à comédia quando fazia muito stand-up comedy, eu gosto de ouvir basicamente podcasts de comédia, seja comediantes a entrevistar outras pessoas ou outras pessoas a entrevistar comediantes. Mas também ouço outro tipo de podcasts. E eu vou aqui dizer os podcasts que eu estou a ouvir neste momento, percorrendo aqui a minha lista no iTunes, que é onde eu ouço os podcasts. Vou começar pelos internacionais e por ordem alfabética. Conan O'Brien Needs a Friend. Eu adoro Conan O'Brien, é o meu comediante favorito. E, claro, tinha que ouvir isto. Não ouço todos os episódios. Aliás, quase todos os podcasts que eu vou dizer, eu não ouço todos os episódios. Quando são entrevistas, eu só ouço mesmo é quando há um entrevistado que me interesse. Este, o Conan O'Brien Needs a Friend, para quem gosta do Conan O'Brien, tem que ouvir este podcast. Excelentes entrevistas, é fartar de rir. Everyday VOpreneur. Isto é um podcast sobre locução. Como eu também estou ligado à locução, este é um locutor profissional do Canadá e que dá várias dicas. Como fazer um bom marketing, como arranjar trabalho, como montar um estúdio, que equipamento usar, várias coisas que tenham a ver sobre locução. Idiot com Chris Hardwick. Isto anteriormente chamava-se Nerdist, mas é também entrevistas. Ele, Chris Hardwick, é comediante e entrevista seja comediantes, seja músicos ou pessoas de outras áreas. Este eu ouço muito raramente porque ele ultimamente não tem trazido assim comediantes que me interessem. The Joe Rogan Experience. Gosto, mas não, uma coisa que eu não gosto nisto no Joe Rogan é que são para aí 3 horas. Cada podcast são 3 horas e tal, é muito. Eles depois começam a divagar e falar sobre coisas que já não me interessam. Mas o que eu gosto neste podcast é que ele traz muitas vezes convidados que não é costume ouvir e de várias áreas. Já noutra vez trouxe um cientista que esteve no Area 51 para dizer o que é que se passava por lá, uma jornalista que descobriu coisas e validou o que anteriormente se chamava teorias da conspiração, mas depois validou coisas que eram verdade. E até tem convidados interessantes. Edward Snowden, por exemplo, gostei de ouvir essa. More Stories, isto é do comediante Jay Moore, mas isto já há anos que eu não ouço. Também deixou de trazer convidados de jeito. Anteriormente até trazia músicos de heavy metal que eu gostava. Agora já não é grande coisa. Tony Robbins, gosto do podcast dele. Muita gente que fala que o gajo é um farsolas e não sei o quê. Não sei se é, se não. Mas o que é verdade é que há aqui episódios com dicas até muito boas para um gajo mudar um bocadinho a mentalidade, conseguir arranjar trabalho, saber, por exemplo, histórias de outras pessoas que conseguiram vencer na vida, como por exemplo o comediante Kevin Hart. Gostei bastante dessa entrevista. Foi só focado na forma em que ele conseguiu vencer na vida. Muito bom. E por fim aqui dos internacionais, WTF, com Mark Maron. Acho que foi o primeiro podcast que eu ouvi quando começou esta onda dos podcasts e gosto da forma como ele entrevista as pessoas. É quase tipo alta definição, ou seja, tu ali sabes que vais ouvir a história inteira da vida dessa pessoa. Onde é que ela nasceu, a família, como é que ela começou a trabalhar, dificuldades, tudo. E depois está aqui não está aqui no iTunes, porque eu não ouço no iTunes, é o do Howard Stern. Gosto das entrevistas dele também. Também ele faz entrevistas diferentes, é quase como um psicólogo. Faz perguntas que os outros entrevistadores não fazem. E quem está a ser entrevistado até fica espantado como é que consegue dizer alguns segredos ali frente ao Howard Stern, porque ele deixa-os à vontade. E agora vamos aos portugueses. Ordem alfabética. Ar Livre, do Salvador Martinha. Gosto de ouvir. Confesso que no início não fui muito à bola porque não estava muito a apetecer-me ouvir uma pessoa só falar sobre coisas durante 30 minutos, mas depois convenceu-me e ouço. Ouço até porque os assuntos que ele fala, eu relaciono-me bastante. Já houve várias vezes que ele falou sobre assuntos e situações que me aconteceram a mim também. Este acho que é o único que eu ouço assim deste género. Brainstorm, com o Daniel Carapeto, um comediante que entrevista outros comediantes, ou não, mas basicamente é outros comediantes. E o que é que eu gosto bastante neste? É porque ele é frontal. Se ele não gosta de alguma coisa que esse comediante fez,
ele não vai deixar passar isso. Diz mesmo na cara da pessoa que não gosta, como já aconteceu. Isso é que a gente gosta de ouvir. Não é cá floreados e gosto muito de tudo o que tu fazes, és o maior. Não, se não és, não és. De vez em quando ouço também o Conta-me Tudo, um podcast do David Cristina, também é original porque cada pessoa, basicamente gravado ao vivo e cada pessoa vai lá contar uma história que aconteceu. Não é de comédia, até pode ser, mas até tem levado até histórias mais inspiradoras e até algumas trágicas. Mas é muito interessante ouvir isto. A beleza das pequenas coisas, ouço muito pouco só quando vai lá entrevistados que me interessam, e gostei bastante, por exemplo, de uma quando foi lá o Hermano José. Ouço o Humor à Primeira Vista, também um comediante que fala com outros comediantes e que traz aqui uma particularidade, é que esse comediante que é entrevistado tem que trazer um nome de um comediante para falarem. Extraordinário é um podcast que eu ouço muito pouco. Comecei a ouvir foi quando entrevistaram o Judah Friedlander. E depois, pronto, quando há entrevistados que me interessem, eu ouço. Mais o podcast do Paulo Almeida. Eu já o sigo no YouTube, no Ódio de Estimação, que ele faz. E agora aqui tem este podcast do Paulo Almeida, um comediante que faz basicamente humor negro. E aqui ele faz também isso e não só, fala um bocado sobre o seu trabalho e tal, também é fixe ouvir. A Caderneta de Cromos, que voltou agora, antigamente também ouvia, e eu até apareci na Caderneta de Cromos 2 vezes. Uma vez quando falaram da cantora Alexandra, que tinha feito uma música chamada Zé Brasileiro Português de Braga, e o Nuno Marco até falou que descobriu na internet alguém a tocar bateria com um ritmo heavy metal por cima dessa música, e esse vídeo é o meu. Há uma coisa notável que eu descobri no YouTube. Gustavo Vieira é o nome do artista. Ele é músico, é comediante de stand-up e pôs no YouTube a versão que faltava deste grande clássico, Zé Brasileiro Português de Braga. Aquilo a que ele chamou Zé Brasileiro Português de Braga Power Drum Version. Basicamente, ele fez aquilo que esta canção pedia desde os anos 80. Fez uma batida de heavy metal por cima. Medo. O que é isso? Eu gosto. E também no outro episódio que ele levou a voz do filho dele a dizer uma frase e depois houve pessoal que samplou a frase e meteu música por cima, e eu aproveitei e fiz também e passou na rádio. E agora? Acaba de chegar uma versão extraordinária que é a versão orquestral feita pelo Gustavo Vieira. Não posso. O Gustavo Vieira é stand-upista, ele já apareceu em vários programas de televisão de stand-up e é também um músico. Tu disseste stand-upista? Stand-upista. E isto que ele fez é de uma poesia avassaladora. Vamos ouvir. Arrebatador. Mais TSF Open Mic, também entrevistas a comediantes. Tubo de Ensaio do Bruno Nogueira, também gosto de ouvir, não ouço todos. Eu vejo o título, que é mais ou menos o assunto que é cada episódio, e só ouço os assuntos que me interessem. Também para estar a ouvir tudo, até ouvia, mas eu já tenho tantos podcasts para ouvir, não tenho tempo para nada. Tenho aqui este, que eu acho que já acabou, mas ainda tem alguns episódios para ouvir, que é do Os Mal Amados, do António Raminhos, que por acaso também é original, porque ele entrevista pessoas que têm profissões ou uma cultura ou algo que não seja muito bem visto pela sociedade. Como, por exemplo, já entrevistou pessoal de call center, vendedores de porta a porta, ciganos, pessoal que trata dos mortos. É engraçado estar a ouvir os bastidores desse tipo de pessoas. E aqui o último da lista, lá está, por ordem alfabética, XLR Ligado. Também um comediante que convida outros comediantes. Este é um bocadinho até mais underground, que também é fixe não estar a ouvir só também de comediantes famosos, mas ouvir comediantes que estejam a começar e tal. Pronto, é esta a minha lista. Vocês, se quiserem me sugerir também algum podcast para ouvir, seja de comédia, seja de outra área, português ou estrangeiro, estejam à vontade.
E pronto, e aproveito agora também para publicitar os meus podcasts. Este que vocês estão a ouvir, o Baboseiras. Também tenho um, não é bem podcast, mas é um programa de 1 hora só com heavy metal, ao estilo de rádio. Chama-se Monstros de Aço, que está no meu Mixcloud e também passa na Rádio Utopia. E tenho um que é o Laugh Banging Comédia Metaleira, onde eu e outro comediante, o Paulo Rodrigues, mantemos sempre uma conversa sobre qualquer assunto que tenha a ver com heavy metal. Fazemos entrevistas também a músicos ou a pessoal que esteja ligado ao heavy metal e tudo o que seja sobre heavy metal, nós falamos. Essas coisas estão no YouTube, estão no Mixcloud, estão no Soundcloud, estão no iTunes, Spotify. É só clicar e eu... agora queria rimar e não deu. É só clicar... Não, é só escolher e eu ver... Não, é só clicar e audiçar. É só escolher... É só... Até à próxima. Tchau.